Parece que a nossa tão sonhada ferrovia bioceânica, senador Blairo Maggi, que preside os trabalhos, está chacoalhando o nosso país. As histórias estão avançando tanto a favor quanto contra. O importante é que realmente parece que esse pacote está incomodando a oposição, porque a oposição está incomodada com as obras que podem vir a acontecer e, de fato, oferecer uma nova malha viária ao Brasil, tanto rodoviária quanto ferroviária, e uma reforma nos portos. Eu entendo que o lançamento para o Plano de Investimento e Logística, realizado nesta terça-feira pelo governo, que prevê investimentos de aproximadamente 200 bilhões de reais em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, através de concessões à iniciativa privada, é mais um esforço do Brasil para modernizar a sua infraestrutura e melhorar as condições para competirmos com nossos produtos, não só internamente, mas no mercado internacional. Com melhor infraestrutura, poderemos atender melhor o setor agropecuário, de minérios e a indústria de forma em geral. A redução dos custos beneficiará muito o agronegócio e a indústria, reduzindo custos, promovendo maior competitividade e integração entre as cadeias produtiva e de valores. Além disso, também vamos atender ao aumento do volume de viagens, proporcionando melhores serviços e também estimulando o turismo interno. Ou seja, todos os setores de nossa economia serão beneficiados. Eu sou defensor do modelo de concessão que está sendo adotado pelo governo. Entendo que somente com a participação da iniciativa privada, diretamente na execução e na gestão desses empreendimentos, é que vamos ter obras com menor custo e com maior qualidade. E também manutenção permanente e serviços de apoio aos usuários ao longo das nossas BRs. Para ilustrar a vantagem desse modelo, eu pego apenas um exemplo. A restauração que está sendo feita hoje na BR-364 de Porto Velho a Vilhena. São aproximadamente 700 quilômetros que estão sendo investidos aproximadamente 700 milhões de reais. E é um investimento, é uma obra que foi pavimentada, inaugurada em 1984. Por outro lado, o contrato de longo prazo de concessão, se tivesse sido feito nessa rodovia, cria mecanismos mais rigorosos para o cumprimento das obrigações com relação à aplicação desses mesmos recursos, a qualidade da obra e a manutenção da rodovia. Portanto, mesmo que a concessionária faça a duplicação da rodovia com recursos que pegará emprestados pelo BNDES, todos ganham com esse modelo. Se esses 700 milhões de reais fosse emprestado para uma concessionária, ela com certeza faria um serviço mais rápido, de melhor qualidade e devolveria aos cofres públicos. Portanto, a concessão é, com certeza, o melhor modelo para que a gente possa ter uma qualidade melhor das nossas rodovias. O governo não vai aplicar recursos a fundo perdido. A concessionária terá um longo prazo para explorar a rodovia e pagar o financiamento. E os usuários terão pistas em boas condições e serviços de apoio para viajarem com segurança. Não o que está acontecendo nesse momento, infelizmente, ao longo da BR-364, um serviço mal feito, outros que não começaram, projetos inacabados que não têm condições de dar início à restauração da obra. Portanto, no que diz respeito à infraestrutura de transportes, temos que ser mais práticos e deixarmos os posicionamentos ideológicos de lado, pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Senhor presidente, caros amigos e amigas de Rondônia, tenho trabalhado em defesa da infraestrutura, da agricultura e da economia do nosso estado de Rondônia e do nosso Brasil. Mas, antes disso,
tenho como prioridade de minha atuação parlamentar e como princípio em todas as minhas ações, sejam elas empresariais, políticas ou sociais, a defesa de outro tipo de infraestrutura, a infraestrutura humana, ou para falar na linguagem empresarial, o capital humano. Já temos falado bastante sobre os gargalos da infraestrutura e da logística que impedem um crescimento maior do PIB brasileiro. Mas creio que o principal e mais difícil gargalo de ser resolvido é o da educação e da qualidade da mão de obra brasileira. E o bom capital humano só se faz com boa educação. Há um tempo, venho insistindo na necessidade de um planejamento estratégico de longo prazo para a educação brasileira, para tirarmos o Brasil dessa situação de dependência tecnológica estrangeira, da baixa produção de conhecimento e de pouca inovação, embora sejamos um povo extremamente criativo, inteligente e com capacidade para empreender e inovar em todas as áreas. No entanto, no momento em que o governo lança um importante plano de investimentos em infraestrutura e logística, não podemos perder de vista a grande promessa e missão desse governo, que é transformar o Brasil numa pátria educadora. É preciso que os investimentos em educação saiam da criação do slogan de governo para um plano consistente de qualificação na educação no país, em todos os níveis, do jardim de infância às universidades. Todos nós ficamos surpresos quando o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o professor Mangabeira Unger, disse na Comissão de Educação e Cultura e Esporte, na semana passada, semana retrasada, que o corte de 9,5 bilhões de reais não deverá inviabilizar a implementação do projeto Pátria Educadora. Esperamos que o governo realmente consiga implementar esse plano que está sendo elaborado pela SAI, em parceria com o Ministério da Educação. O foco do Pátria Educadora será a qualificação do ensino básico através da reorganização da cooperação federativa em educação, reorientação do paradigma curricular e pedagógico, formação dos bons professores e diretores e o aproveitamento de novas tecnologias. Como já disse, as rodovias e trilhos são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso país, mas o verdadeiro caminho para a consolidação do Brasil como nação autônoma, soberana, democrática e desenvolvida é a educação. Com prazer, ouço o nobre senador Cristóvão Buarque. Senador, eu nem estava com pressa de fazer o à parte, porque eu queria talvez ver o seu discurso todo, mas eu queria dizer o seguinte: quem estiver assistindo esse discurso seu e assistir o meu, vai pensar que a gente combinou direitinho. É verdade. Eu quero dizer de público que não precisamos combinar, porque a gente pensa muito parecido a partir da própria concepção do nosso partido, da concepção que vem de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, Pasqualini, do trabalhismo, que quando a economia ainda não tinha por base o conhecimento, eles já diziam que a escola é o caminho para o progresso. Isso daí, só nos últimos 25 anos é que surgiu, de fato. Antes, o capital era a terra, o capital eram as máquinas, o capital era a mão de obra, a palavra já diz, mão, não é cérebro. Hoje a gente está no tempo do cérebro de obra, não mais da mão de obra. Então, naquela época já previram isso. Por isso, Brizola deixou uma marca tão grande como dos grandes líderes nacionais, o único que pôs a educação como tema central da carreira e da luta dele. Então, nossos discursos, os dois, estão muito sintonizados por causa disso. E eu fico muito feliz. E creio que nós temos que transformar discursos como esse, seu, o meu e de outros companheiros
do partido em um documento que diga para o povo brasileiro, aqui está uma proposta partidária. A proposta partidária que está votando no Brasil, ela precisa de 2 capítulos. O capítulo ideológico de propostas, que seu discurso é a base, e um capítulo de comportamento dos militantes. O que é que a gente se compromete a ser enquanto tiver mandato? Qual é o comportamento da gente? De seriedade, de nada de corrupção, de falar a verdade. Então, o comportamento e a proposta para o futuro do país. O seu discurso está na linha do que a gente precisa. Só um pouco mais de trabalho nosso e ter apoio de outros e transformar isso na grande bandeira para o futuro que o Brasil está precisando tanto. Fico muito feliz. E muito feliz da sintonia com que esses 2 discursos foram feitos essa tarde, sem que a gente tivesse trocado nenhuma ideia antes entre nós 2. Parabéns e muito obrigado pelo privilégio de eu estar aqui presente assistindo o seu discurso. Eu que agradeço, com a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão, de fato, a sua fala, que foi anterior à minha, tem, inclusive, palavras iguais com relação ao momento em que vivemos no nosso país e a nossa preocupação com a educação brasileira, com os nossos jovens, as nossas crianças e o futuro delas. E a participação que nós temos nessa condução do futuro dessas crianças e a participação evidente do nosso partido nesse contexto que é, de fato, como Vossa Excelência colocou, tem uma história de passado recente com relação ao investimento do nosso partido com relação à educação. Com prazer, ouço Vossa Excelência, senador. Senador Assi Gugais, o senador Cristóvão Buarque é o grande especialista em educação, não só do Senado, mas do Congresso Nacional. É a referência. E, portanto, eu faço com certo temor uma parte a Vossa Excelência no assunto educação, depois de uma parte do senador Cristóvão Buarque. Mas eu queria dar um outro enfoque em relação à educação. Eu acabei de falar, numa parte anterior, a respeito da Coreia do Sul. A Coreia do Sul surpreendeu o mundo da forma, ao nível de crescimento econômico e desenvolvimento econômico e tecnológico a que chegou. Eu era criança e as áreas mais degradadas da minha cidade, essas áreas eram chamadas de Coreia, porque a Coreia era uma referência de pobreza, de desorganização, de subdesenvolvimento, de atraso. E a Coreia do Sul deu um exemplo ao mundo como se tornou um país tão moderno, basicamente através da educação. Foi a educação que colocou a Coreia do Sul como um dos países mais modernos. Hoje, a Coreia do Sul, ela é um dos líderes mundiais em registro de patentes, o que significa dizer que hoje é um país que está avançado também na ciência e na tecnologia, não só na educação básica, mas na educação de alto nível, porque, repito, ela é um dos líderes mundiais em registro de patente. E as patentes hoje representam o maior capital que um país pode ter, porque é a tecnologia, é a ciência, é o avanço tecnológico que tem o maior valor agregado na atual conjuntura da economia mundial. Portanto, o assunto que Vossa Excelência está abordando a respeito da educação é um assunto de extrema importância para o nosso país e, sem dúvida nenhuma, eu considero também que nós só teremos condições de nos transformar num país de primeiro mundo, num país desenvolvido, num país respeitado, se nós conseguirmos aquilo que o senador Cristóvão vem pregando há muitos anos. É um investimento maciço, objetivo, racional e com muita eficiência na educação do povo do Brasil. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço ao senador Raimundo Lira pelo a parte
também uma parte do nobre colega Cristóvão Buarque, que é a nossa referência com relação à educação hoje no Congresso Nacional, para que a gente possa realmente debater. Com relação à educação, nós nos espelhamos sempre no nosso colega Cristóvão Buarque. Eu acredito, senador Cristóvão, que parte do que nós estamos falando, da necessidade que nós temos, desse caminho, já está traçado no Plano Nacional de Educação, PNE, que aprovamos no ano passado aqui no Congresso Nacional, incluindo a previsão de investimento anual de 10% do PIB na educação. Plano que, logo em seguida, foi sancionado sem vetos pela presidenta Dilma Rousseff. Além disso, também aprovamos aqui no Congresso Nacional, no ano passado, a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação, o que também foi sancionado pela presidenta da República. Agora, teremos a pátria educadora? Mais uma vez, precisamos ser práticos. O planejamento é importante, mas o planejamento sem a ação não nos leva a nada. Por isso, precisamos colocar em prática o Plano Nacional de Educação. Esse é o grande plano que ajudamos a construir aqui no Congresso Nacional, com a participação dos professores, de especialistas e doutores no assunto e de toda a sociedade. Precisamos destinar logo os 10% do PIB e os 75% dos royalties do petróleo para a educação e não promover mais cortes nesse setor. A qualificação do ensino básico, que o programa Pátria Educadora pretende organizar, é importante, mas boa parte de suas diretrizes já estão no PNE. Além disso, algumas propostas que podem ser revistas ou aperfeiçoadas e que defendemos há muito tempo no PDT, como, por exemplo, muito bem falada e várias vezes colocada aqui pelo nosso professor, colega senador Cristóvão Buarque, como a federalização do ensino básico, podem ser facilmente adaptadas e adotadas pelo governo. O que precisamos é de uma escola que ofereça ambiente agradável, confortável, capaz de despertar na criança o desejo de retornar às escolas todos os dias. Desejamos uma escola que ofereça condições de ser assistida no aspecto nutricional, fornecendo merenda saborosa e nutritiva, capaz de suprir a necessidade que as crianças têm para obter a sua aprendizagem. A escola que queremos, que o PDT quer e o Brasil precisa, tem que ter professores capacitados e bem remunerados, aptos e desejosos de aplicar metodologias modernas, que levem até as crianças a preparação necessária para enfrentar os desafios que a vida apresenta. Desejamos uma escola que forme integralmente a criança, preparando cada uma delas como ser humano de caráter inabalável, oferecendo informações e conteúdos, construindo um cabedal de conhecimento que a prepare para a vida digna, capaz de entender que o trabalho dignifica o homem e, através dele, cada cidadão colabora para o progresso do Brasil. Nós sonhamos como uma escola que eduque e forme alunos capazes de pensar, refletir e avaliar situações a ponto de levá-los a despertar no cenário nacional, equiparando o nosso nível de desenvolvimento com o de outros países, tal como a Finlândia, a Coreia do Sul, China, Japão e Chile. Como sabiamente afirmou o educador Paulo Freire, não é possível refazer esse país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho e inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Sem educação, nem mesmo a redução da maioridade penal vai resolver esse mal.
Obrigado, senhor presidente. Sabemos que sem a preparação do ser humano jamais haverá desenvolvimento. Sabemos que a educação de qualidade é o caminho para o desenvolvimento de um povo. Cremos nós que um povo bem preparado contribuirá para o desenvolvimento do país. E, com certeza, esta mesma educação funcionará como freio para a violência, exatamente porque a violência é fruto da falta de educação. Como brasileiro, amo meu país. Como cidadão, desejo trilhar um caminho em prol ao desenvolvimento do Brasil. Como senador, estou lutando, trabalhando todos os dias para que a educação brasileira e também de meu estado de Rondônia despontem entre os índices dos países mais desenvolvidos. Vou continuar lutando incansavelmente para que as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação sejam todas alcançadas até 2020. Não apenas os 10% do PIB, mas principalmente as metas que dizem respeito à universalização do ensino em todos os níveis, a adoção da educação em tempo integral em 50% das escolas públicas, a elevação dos indicadores de qualidade e desempenho dos alunos e para que possamos triplicar as matrículas na educação profissional até 2020. Chega de apenas fazermos de conta que nos preocupamos com o futuro do nosso educando. Precisamos olhar agora para o futuro e procurarmos conquistá-lo através da educação de qualidade oferecida à atual geração. Para isso, basta aplicarmos com efetividade o Plano Nacional de Educação, incluindo aí contribuições como o programa do PDT para a educação no Brasil, que foi idealizado pelos saudosos Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, qual seja, a escola voltada totalmente para a formação e educação integral a toda criança, indistintamente ao nível social e à região em que vivam. Educação para todos, para que todos se tornem cidadãos capazes de elevar o nome do nosso país através do seu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas colocações.